Bem-vindo, aqui na minha frente. Estou com o Redmi A7 Pro e vou fazer o unboxing, além de dar uma olhada rápida no aparelho e nas especificações. Vou falar sobre a qualidade de construção e dar minhas impressões e opiniões gerais sobre ele enquanto analiso. Certo, então vamos direto ao ponto. Já tem uma pequena mentira bem na caixa, por algum motivo. Vou apontar o dedo Xiaomi toda vez que vocês fazem essas besteiras. Então eles tiveram a audácia de comercializar 8 GB de RAM. Está escrito RAM, RAM. O que está incorreto é uma mentira descarada. Então indica extensões ou expansões de 4 mais 4 GB. Não é assim que funciona. Quer dizer, tecnicamente você pode ter algo como mais utilizável, armazenamento que seria usado como RAM ou usado como memória de acesso aleatório, mas não é RAM de verdade como está sendo divulgado aqui, o que nesse caso é simplesmente uma mentira. E além disso, se eles querem divulgar que tem 4 mais 4, também deveriam dizer aqui que tem 64 menos 4. Nesse caso, se você vai colocar mais 4 aqui como sendo os R$ 4 do que temos aqui, como a extensão vem diretamente do seu armazenamento, que é a ROM, então se você vai pegar emprestado de algum lugar, isso precisa ser subtraído de lá. Mas você sabe, a Xiaomi faz, eu acho, um tipo diferente de matemática que, de alguma forma, quando removemos algo, não remove nada. E nesse caso, vamos apenas abrir isso aqui. E aqui dentro temos o próprio telefone com algumas informações sobre ele. Vou simplesmente ignorar isso por enquanto e, bem, esse é um telefone mais robusto do que eu esperava. Próximo, abaixo disso temos o cabo de carregamento tipo A para tipo C, então nada fora do comum. E recebemos nosso manualzinho ruim e o adesivo de eficiência energética que a União Europeia exige, que nos dá cerca de 67 horas de duração da bateria. Legal, você coloca isso de volta aqui e joga no chão. Agora vamos olhar para o próprio telefone. Vou tentar ligá-lo rapidamente e isso vai nos mostrar a tela. Então, o que você vai ver aqui na parte da tela é um display bonito, de 6,9 polegadas, com resolução de 720 por 1600 pixels. Tela LCD IPS, taxa de atualização de 120 Hz e apenas 800 nits de brilho. Ele também ostenta uma proporção tela-corpo de 84,3% e uma densidade de pixels de apenas 254 pixels por polegada. Agora, essa é a tela e ela realmente tem aquele queixo grosso na parte de baixo. Você pode ver claramente se conseguir enxergar isso aqui. Parece que está atrasado no lançamento em vários anos. Faz tempo que não vejo esse tipo de queixo em um telefone. De qualquer forma, também posso ver claramente que ele ligou. Estamos rodando o Xiaomi HyperOS aqui. E aí, na parte de trás, temos o que parece ser um conjunto de câmera única, embora definitivamente tente fingir que são duas. E eu não vou deixar passar, deixa eu dar um zoom bem aqui pra gente ver esse golpe do caramba. Ah, você tá de brincadeira comigo? Era só não colocar nada bem aqui. Não precisa enganar as pessoas. Não tem nada aqui, só tem uma câmera aqui, que é a de 8 megapixels. Essa porcaria aqui não serve para absolutamente nada. E eu até poderia provar, mas sinceramente, não tô com vontade de passar por toda a configuração disso. Então isso aqui não é uma lente e dá para perceber quando você olha direito. Isso lhe parece uma lente? Aqui está minha unha ao lado. Parece mesmo que isto tem uma lente. E quando eu ligo a câmera e coloco meu dedo bem aqui, ele vai bloquear alguma coisa. Isso não bloqueia nada. Ok. Então... Sim, essa é uma coisa que eu geralmente não gosto em empresas que tentam lançar celulares baratos. E depois, com conversa fiada, conseguem entrar, tentando fazer você pensar que recebe mais do que realmente recebe. Agora, o que você realmente recebe aqui, o que é bem legal, é uma bateria enorme.
É uma bateria de 6.000 mAh que pode ser carregada com uns decepcionantes 15 watts. Mas olha, a bateria é grande, então isso é bem bacana. E além disso, temos 4 GB de RAM interna aqui, como mencionei antes. Não são os 8 que eles estão anunciando para mim, são só 4 de verdade. Ah, e temos 64 GB. Caramba, também temos 64 GB de armazenamento interno ou 128, dependendo de qual você escolher. Por enquanto, o que eu tenho aqui é o de 64, ou nesse caso 60, porque ele converte automaticamente 4 GB disso em RAM. Mas, felizmente, se eu pegar o... Não é isso. Eu realmente poderia ver o que estou pegando. Pronto, achei. Mas se a gente tirar a bandeja, você pode ver. Temos suporte para 2 chips SIM, além de um slot dedicado para cartão SD. Então você pode expandir o armazenamento além dos, por exemplo, 64 GB que você pode ter adquirido. Isso deve te ajudar a gerenciar seu armazenamento, caso você já esteja usando 64 GB dele. Se você tem um monte de fotos, pode simplesmente movê-las para o cartão SD e pronto. Beleza, agora, além disso, o aparelho está rodando um processador chamado Unisex T. O que é isso? Isso é um 7? Cego pra caramba? 7250. Então, no geral, acho meio engraçado esse aparelho ter esse processador, porque a Xiaomi também tem outro celular, mas só para lembrar, esse aqui é Xiaomi 2. Chama Redmi, mas é Xiaomi. Então, vou falar sobre isso daqui a pouco, pois pode ser que esse aparelho seja mais interessante para você do que este aqui. Porque, sinceramente, eu não consegui encontrar nenhum tipo de desvantagem entre esses dois aparelhos. Não sei porque esse aqui custa mais oferecendo menos, mas já vou chegar nesse ponto. De qualquer forma, vamos continuar primeiro. Então, temos aqui um processador mediano, uma quantidade mediana de RAM, câmeras medianas que eu mencionei serem de 13 megapixels, mas na verdade não entrei em detalhes. Em termos de gravação, você faz 1080p a 30 quadros. E como câmera frontal aqui, temos uma de 8 megapixels, que também grava em 1080p a 30. Então, novamente, nada de especial em termos de qualidade de construção. Estamos falando de plástico, quero dizer, o que você esperava por esse preço? Então temos traseira de plástico, moldura de plástico. Temos um botão de energia que, pelo que parece, também funciona como sensor de impressão digital. Temos os botões de volume logo acima, temos uma porta de carregamento tipo C na parte de baixo, com uma coisa esquecida chamada entrada para fone de ouvido, além das grades do microfone e do alto-falante do outro lado. Então a bandeja fica no canto superior esquerdo, nada mais visível aqui na parte de cima, nada. Então é basicamente tudo o que há para mostrar. Agora, eu quero conferir rapidamente. O GSM Arena diz que esse aparelho custa $138 americanos. Dólares da liberdade, vamos ver. E provavelmente esse é mesmo o valor que ele custa. De onde eu venho, agora quero conferir rapidamente o outro. É a mesma coisa. Vai ser lançado aqui, com certeza. Pelo amor de Deus. Ok, por enquanto ainda não foi lançado na Polônia por algum motivo, embora já devesse ter sido. Certo? Sim, quer dizer 10 de março, então não tenho certeza exatamente do porquê, mas vou mencionar isso de qualquer forma. A Xiaomi tem uma linha de produtos Poco, e especificamente o Poco C85X. Agora, eles também têm o C85 sem X, e esse, se bem me lembro, será um aparelho mais antigo. Só dê uma olhada rápida. Sim, isso foi por volta de dezembro de 2025 e ainda é um bom aparelho. Embora esteja em rúpias, eu acho, e não tenho ideia de quanto custa, na verdade é mais barato. Interessante. Posso comprar aqui mesmo? Sim, posso, e nossa, é realmente muito mais barato, tá? Então, existem dois telefones que você poderia potencialmente analisar e...
Ambas as opções, ou tecnicamente todas elas, oferecem essencialmente a mesma categoria de funcionalidades. Dispositivos, embora apresentem algumas diferenças. Então, deixe-me inserir isso. Então, com um preço entre 130 e 140 euros, acho que está um pouco caro demais. Considerando que existem outros 2 dispositivos que foram lançados com desempenho basicamente igual e custam menos, um deles inclusive custa consideravelmente menos, quando estamos falando da linha de produtos de baixo custo. Então, antes de começar a falar, quero fazer mais uma coisa rapidamente. Verificar os processadores da tripulação. E além disso, se eu for por aquele, pelo que parece, em termos de IA, o outro processador é melhor. Agora, eu não tenho nenhum benchmark deles, então vou apenas assumir que a IA e essa chance de 51% estão corretas. Então, de qualquer forma, este aqui parece ter um processador ruim, certo? O Poco C85X, que aparentemente eu não consigo comprar onde moro, que é na Polônia, seria a melhor escolha. Ele vem com um Unisoc T8300 em vez do 7250, que era o anterior, e de modo geral, o 8300 é definitivamente um processador muito mais rápido. E dito isso, este aparelho, o C85X, é um dispositivo mais barato, que segundo o GSM Arena, custa cerca de 100 euros, ou seja, quase 40 euros a menos. Isso não é pouca coisa quando se trata desses aparelhos bem baratos. Então essa é uma diferença considerável. Além disso, ele vem com 4 GB de RAM. Ele tem praticamente o mesmo display, pelo menos no papel, de acordo com as especificações. É o mesmo tipo de proporção entre tela e corpo. Densidade de pixels, mesmo display, taxas de atualização e todas essas coisas. E o brilho é só 10 nits maior. Então, basicamente, não faz diferença. Em relação à bateria, ela é 300 mAh maior, podendo ser carregada na mesma velocidade a 15 watts. E câmeras. Ela tem um sensor de 32 megapixels, que também grava em 1080p, e uma de 8 megapixels que também grava em 1080p a 30 quadros por segundo. Então, em relação à câmera, não há muita diferença, embora a câmera traseira seja de 32 em vez de 13 megapixels, então isso é um salto considerável, então fique atento a isso. Se você puder comprar o aparelho, definitivamente esse é o que você deve escolher, pois o que ele oferece no papel é simplesmente melhor, não há concorrência. Além disso, custa menos. E também é da mesma empresa, então é melhor optar pelo que oferece mais pelo seu dinheiro. Agora, a opção que eu posso comprar aqui é uma que foi lançada em dezembro de 2025, então faz uns 3 meses, na verdade 4 meses até agora, e esse também vai ser um modelo de entrada. Agora, eu posso comprá-lo por cerca de 100 dólares americanos também, dólares neste momento. Isso já incluiria o imposto, aliás. Então, é cerca de 100 dólares americanos. Dólares com imposto ou mais. Algo como 300 a menos de 400 lotes poloneses, de onde eu sou. Então, com isso, você também recebe o mesmo display. Então, literalmente nada mudou. A única diferença é que ele tem uma proporção tela-corpo de 80 e 1,3% contra 84%, então as bordas ficaram ainda mais grossas. Em relação à bateria, é igual, mas pode ser carregado a 33 watts, então mais que o dobro da velocidade deste aqui, o que é bem legal. Ele vem com 4 a 8 GB de RAM, o que novamente é bom, e vem com o processador Dimensity 6300, que também, com base em uma rápida pesquisa por IA, supostamente é mais rápido. Eu realmente não posso garantir isso, eu mesmo não testei. Para ser honesto, eu não faço ideia. Então, só espero que essa informação esteja correta. E, geralmente, eu sinto isso. Os processadores unissex geralmente são o lado mais fraco, não importa qual você escolha. Para, dispositivos bem baratos, onde todos os Dimensity são meio que a escolha intermediária. Então, a linha Dimensity tem as séries 6, 7 e 8000. Então, basicamente, são categorias diferentes.
Então, este é mais voltado para a linha de entrada, mas ainda assim vai ser um bom processador pelos dispositivos que já vi com ele até agora. Então, com isso em mente, é supostamente um processador mais rápido que vem com mais RAM, câmera de 50 megapixels, então ainda mais megapixels, ainda assim grava em 1080p a 30 fps, e a câmera de selfie de 8 megapixels também grava em 1080p a 30 fps. Então nada mudou entre eles. Mas como eu disse, o preço sendo o mais barato de todos é atraente, e o processador sendo mais rápido do que o que eu tenho aqui. Uma opção de ter mais RAM já de fábrica, se você quiser, e já vem de fábrica, aliás, com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Então, de fábrica, o Poco C85 terá mais armazenamento, carregamento mais rápido e processador mais rápido, enquanto custa menos, no valor mais baixo possível. E se você quiser, obviamente pode optar por exemplo, 256 com 8 GB de RAM, e todo o resto permanece igual, obviamente. Então, de modo geral, eu acho que se você puder comprar o C85 e a versão X dele não existir, essa será uma opção melhor. Se você ainda está procurando comprar um celular, especialmente um barato, basicamente vai conseguir um aparelho mais rápido e mais barato. Eu vejo isso como uma vitória absoluta. E, se você conseguir o X, eu talvez até recomende o X, embora eu não tenha tido ele aqui, por algum motivo ainda nem foi lançado. Mas tem uma bateria maior, não vai carregar tão rápido, mas acredito que o processador seja mais rápido. E, a proporção entre tela e corpo é um pouco mais moderna, então você tem bordas menores, o que eu geralmente prefiro pessoalmente. E, bem, será um dispositivo mais recente, com lançamento previsto para março, então 4 meses, 4 meses mais novo, o que significa 4 meses a mais de vida útil, por assim dizer. Suporte para esse dispositivo em comparação com a versão não X dele, e também custando cerca de 100 euros, o que, por si só, já é um pouco mais caro do que a versão não X. Enfim, dito isso, espero que você tenha achado isso muito útil. E se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.